no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, tá? No capítulo 8. Toda a nossa trajetória aqui tem sido refletir sobre o capítulo 8 de Romanos, né? Principalmente a respeito de uma afirmação categórica que é feita ali, na qual se estabelece tudo aquilo que nós vimos falando, tá? Então, ele estabelece ali em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tá? Isso posto, ele começa então a apresentar como Cristo fez isso, vindo em carne, e depois ele fala da atuação do Espírito Santo de Deus e dos desígnios de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, e ele vem entretecendo uma mensagem que fala justamente como tudo isso é uma certeza e se cumprirá nas nossas vidas, tá? Na semana passada, nós falamos a respeito, né, da passagem que vai do versículo 18, né, do versículo 18 até o 26, né? E hoje, corta aí que eu tenho que pegar meu óculos sozinho. Tá? E hoje nós vamos continuar dessa sequência aí, tá certo? Aí. Então vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8, versículos 26 em diante. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Tá? Então, depois de ter mencionado aqui, falado a respeito dos sofrimentos presentes, né? Comparados à glória por vir a ser revelada em nós, né? E através de algumas antíteses que ele usa aqui, né? Ter exposto para nós essa relação, né? Entre o que nós vivemos hoje, entre essa terra hoje que geme e suporta angústias, né? Esperando aquilo que será revelado em nós, né? E o destino, né, glorioso que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Então ele trabalha essa ideia aqui, né, e apresenta um sofrer, sim, da terra, uma angústia presente, né? Já ouviu falar sobre aquela questão de expectativa versus realidade? Eu quero comprar um carro que tenha toda a tecnologia e tal, e você fala no carro dos sonhos, porém, realidade, você tem na sua conta 20 mil reais. Né? Não chega nem perto do que aquele carro pode custar. Então, expectativas altas, realidade
né, mostra exatamente qual é a sua situação e qual é a sua dificuldade para atingir essa expectativa, né? Então, você faz um monte de planos, quando olha no seu salário, quando olha nas suas circunstâncias, você se depara com a sua realidade, tá? É mais ou menos isso que Paulo desenvolve aqui. Ele fala das angústias da terra, fala de tudo, né, do sofrimento, da expectativa da glória, né? Mas fala disso, como nós concluímos, com esperança, tá? É como uma mulher que está com dor de parto. Aquela dor não é improdutiva, aquela dor não é em vão, aquela dor vai ser substituída por uma alegria, né? Que vai ter valido a pena quando nasceu o seu filho, né? Ela vai olhar e falar, puxa, valeu a pena passar por aquela dor, não foi em vão. E nós vimos que essa também será a nossa experiência. Depois de passarmos pelas coisas dessa vida, por esse presente século, e vermos confirmadas na nossa história, confirmadas na nossa experiência, todas as promessas que Deus fez a nosso respeito, né? Vai ter valido a pena, né? Essa será também a nossa conclusão final, tá? E ele continua, então, abordando esse tema, e é por isso que nós temos aqui, né, no início da nossa consideração, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu me lembrei, enquanto estava pensando nessas coisas, de um corinho, um hino que nós cantávamos, né, no salão em que eu me converti, no fundo da casa do seu Fulgêncio, né? E o corinho dizia assim: estamos fracos, tão cansados, já viajamos por balados, por deserto, estamos fracos, tão cansados, né? E, assim, você imagina, né, o seu Fulgêncio, e eu, criança ainda, mais uma ou outra pessoa que nem sabia o versículo, o corinho direito, quão fraco isso saía. E eu fico pensando lá atrás. Mas sabe qual é o nosso problema? Principalmente na era da tecnologia, principalmente na evolução do sistema bancário, onde nós temos acesso em tempo real ao nosso dinheiro, né, sem precisar pegar fila no banco ou fazer coisas desse tipo, né? Quando nós sentamos na nossa poltrona confortável e não precisamos mais levantar da cadeira para ir lá, mudar de canal para saber, né, o que nós vamos assistir, né? Tem gente que nem sabe do que eu estou falando hoje, né? Tem que levantar, ir lá e mudar de canal na televisão, ali no físico, né? Nosso controle remoto e todas essas facilidades da vida, né? Entrar num carro e estar em poucos minutos, né, onde você quiser. Eu me lembro de um nordestino falando: nossa, você não sabe o luxo que é abrir a torneira e ver a água caindo, sem precisar buscar água lá no açude para poder tomar banho, para poder beber, né? É o ápice da modernidade, do conforto. Um conforto que os seus pais não tiveram e ele, quando menino, nunca teve. Ele falou: as pessoas não têm consciência do quanto isso é
é bom, o quanto, né, esse conforto é apreciável. Né? Quando nós vivemos esse tipo de vida, nós nos achamos fortes. Né? É um dos grandes problemas que nós temos com a oração. Eu já disse aqui isso algumas vezes. Enquanto o seu cartão está passando, tem limite. Enquanto as suas energias, né, sua força física, sua saúde funciona. Enquanto o seu plano de saúde cobre todo e qualquer custo. Enquanto o seu seguro está em dia, você tem essas reservas, você tem todas essas... como é que eu posso... Como é que é? Todas essas coisas que lhe garantem, né, conforto e a resolução rápida de todas as suas necessidades, e a tendência nossa é confiar cada vez mais nessas coisas e no poder que essas coisas têm de garantir a nossa vida. Então, para que orar? Se eu posso passar o cartão, para que orar? Se eu posso resolver, se eu tenho em si, né, essa condição, para quê? E esse é o nosso problema, muitas vezes. Nos sentimos fortes. Nas coisas que nós confiamos, na base da nossa vida, a empresa onde eu trabalho é forte. Logo, eu tenho o necessário para a minha vida e não corro o perigo de ser mandado embora. Eu tenho estabilidade de emprego e eu conto com isso na maneira como eu organizo a minha vida e as minhas contas. Para que orar? Esse é um dos nossos problemas. Né? E o apóstolo Paulo, ele começa falando aqui justamente dessa esfera da vida. Na fraqueza que nós demonstramos na nossa vida, e principalmente na nossa vida de oração. Tá? O assunto aqui não é bem a oração, é a fraqueza. Mas ele fala a respeito de como o Espírito Santo de Deus opera na nossa fraqueza. E, independente se você se acha forte, a expectativa bíblica a seu respeito, a afirmativa bíblica a seu respeito, a respeito de você, de mim, de cada um dos seres humanos, de carne e osso, é que nós somos fracos. Nós somos fracos. Tá? O seu dinheiro, a sua inteligência, a sua saúde, qualquer coisa que você possa confiar para tocar por ela, através dela, a sua vida, não lhe garante nenhuma vantagem no que diz respeito ao reino espiritual. Nicodemos, né, um dos principais dos judeus, homem conhecido na sua sociedade como alguém importante, né, chegou diante do Senhor Jesus e ouviu que tinha que nascer de novo. Ou seja, tudo aquilo que você acumulou, tudo aquilo que você pode confiar, né? Eu sou fariseu, um dos principais da minha religião, eu tenho um nome, eu tenho uma reputação, tudo isso, o Senhor Jesus disse, olha, fica tudo para trás. Você tem que nascer de novo. Essas coisas não significam absolutamente nada no que diz respeito à realidade espiritual. E aquele homem diz, mas como eu nascer de novo do ventre da minha mãe? E o Senhor então reforça a ideia e ele diz, o que é nascido da carne é carne. Estou falando de coisas espirituais. Tá? E aqui, o apóstolo Paulo fala de coisas espirituais.
né? Ele diz aqui que o Espírito, nesse processo de Deus, que operou a nossa salvação, né? E agora vem trabalhando conosco, de glória em glória, com o alvo primordial de nos fazer semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Ele diz que as nossas orações só são eficazes porque são intermediadas pelo Espírito Santo de Deus. Na nossa fraqueza, na fraqueza da carne, naquilo que a carne não consegue operar espiritualmente, o Espírito Santo de Deus é o nosso único recurso. Depender da atuação do Espírito Santo de Deus é a nossa única força. Então, basicamente, cada um de nós manifestamos essa fraqueza, essa inutilidade dos recursos que temos, sejam eles quaisquer, para se apresentar diante de Deus e, por meio desses recursos, alcançarmos no trono da graça de Deus alguma coisa, né? E ele, então, fala, né? Esse Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, vamos pensar nessa informação. Gemidos inexprimíveis. Quem acha que é forte, não ora. Ele resolve com o poder que ele tem em mãos. Quem acha que é forte, não ora. Via de regra, não vai orar. Ele vai passar o cartão, ele vai fazer um pix, ele vai atuar de maneira que ele usa os recursos que ele tem. Agora, quem ora tem que saber como orar. Quem ora, tem que buscar os recursos disponíveis por Deus através da sua graça para orar. Porque quem ora é aquele que reconhece a sua fraqueza. E nesse versículo aqui nós entendemos por que o apóstolo Paulo diz que quando ele é fraco, aí é que ele é forte. O seu poder se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. Porque eu já citei algumas vezes aqui, que o importante, o essencial não é aquilo que você não sabe. Quem não sabe, olha, eu não sei, então não vou mexer, tem que chamar alguém que sabe, e ele deixa quieto. Quem sabe, chega lá e, não, deixa comigo, isso aí não tem segredo. Olha, tá vendo isso daqui? Ó, é só ligar aqui, pronto, ele resolve. O grande problema, as grandes catástrofes, as explosões, os incêndios, são feitos por quem? Por quem acha que sabe. Não deve ser difícil, não. Ele vai lá, e liga 2 fios lá, explode tudo, e causa a maior confusão. Esse é um dos nossos problemas. Achar que sabemos, achar que somos fortes, achar que temos preparo para viver a vida, somos espertos, para arrumar um namorado e uma namorada e conduzir para um casamento, e tudo isso confiado naquilo que nós sabemos. E por aí vai, tantos experimentos na vida. Oramos muito pouco, porque na maioria das vezes confiamos demais naquilo que nós achamos que sabemos. E não é à toa que há tantos lares destruídos, há tantos filhos cuja índole, o caráter,
né? Não foi moldado pelos seus pais da maneira correta e hoje, né, estão acabando com a vida de alguém. Não é à toa. Porque quando achamos que sabemos, sem de fato saber, sem de fato saber como convém saber, né, como diz o apóstolo Paulo, nos enfiamos nessas confusões. Mas aqui, né, a nossa fraqueza de não sabermos orar como convém, a nossa fraqueza, né, de pedirmos e muitas vezes pedimos mal, a nossa fraqueza que se manifesta por causa da ignorância dos propósitos eternos de Deus para nós. E se não conhecemos o que Deus quer para nós, pedimos coisas que não têm nada a ver com o que Ele quer operar em nós. Pedimos sucesso e dinheiro e pedimos que os nossos planos sejam estabelecidos de acordo com as nossas expectativas a respeito dessa vida tão breve, tão passageira, quando o nosso Deus nos propôs uma vida eterna. E Ele sabe o que é melhor para nós e nós podemos confiar, né, no seu poder para viver a vida e para tomar decisões. A oração jamais deveria ser o nosso último recurso, depois que tudo falhou, quando nós afundamos até no fundo do poço. É só aí que nós oramos e clamamos, e em graça e misericórdia, Deus ainda nos assiste, nos atende e nos tira de lá. Mas a oração deveria ser o nosso primeiro recurso. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa, confiar no amor de Deus, confiar no auxílio bendito que Ele proporcionou para nós, na palavra, na direção do seu Espírito Santo, e derramar diante dele toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de nós. E esse tem cuidado ele se preocupa, ele se ocupa conosco o tempo todo, e tem sido Ele, não a sua empresa, Ele, não o grande amor da sua vida, Ele, e não o seu dinheiro ou qualquer outra coisa, o sustentador da sua vida. Aquele que garante a sua subsistência, mesmo depois que tudo falhou. Então, se você entende isso, se você sabe da sua fraqueza, da sua limitação, nessa carcaça, né, de carne que não pode herdar a vida eterna, se você sabe das limitações desse corpo, diante das coisas espirituais que Deus deseja revelar aos seus filhos, se você sabe que está lidando com coisas infinitamente mais sublimes do que a sua capacidade mental, do que a sua mente brilhante pode suportar, e que a revelação de Deus realmente não tem nada ou pouquíssimo a ver, né, com essas coisas. Então, em humildade, você se aquieta diante do Senhor, reconhece a direção do seu Espírito Santo e clama a Deus. Quando abre a palavra, para que Ele fale ao seu coração e lhe revele as coisas espirituais, para que você possa ser útil para os seus irmãos na explanação da palavra. Você clama a Deus, para que lhe dê força e saúde para cumprir com a sua proposta, de servir e proteger a sua família e trazer para sua casa o alimento com dignidade. Você clama a Deus todo o tempo todo.
por aquelas coisas que a maioria das pessoas acham que podem conseguir sozinhas, sem com a sua capacidade intelectual ou com os seus recursos naturais. Você coloca, né, diante de Deus toda a sua ansiedade, as suas expectativas com respeito ao dia de hoje e à vida de um modo geral, e depois de fazê-lo, descansa nele. Uma das coisas que me fascina na oração de Ana é que ela orou ao Senhor, derramou o seu coração, e quando se levantou dali já não estava mais triste. Por quê? Ela não tinha engravidado ainda. O problema ainda continuava lá. Oração, antes de mudar as circunstâncias, ele muda a sua atitude. Uma mulher que procurava desesperadamente por um filho e achava que se ela não tivesse um filho, a vida dela não teria sentido. Depois de derramar o seu coração diante de Deus, descobriu que Deus era o sentido. E Deus lhe abençoou e ela teve um filho. E ela entregou esse filho para quem? Para Deus. Não se tratava mais dela, do que ela queria para a vida dela, o sonho dela. Não, agora era tudo sobre Deus, o que Deus poderia fazer naquela circunstância e através da vida do seu filho. É disso que se trata. É exatamente disso que se trata. Da minha vida, da minha saúde, da minha beleza, da minha riqueza, do meu carro, da minha casa. Não é sobre mim e aquilo que eu posso fazer com tudo isso e como eu posso viver bem com todas essas coisas, mas o que Deus pode fazer, quantas vidas Ele pode abençoar, quando todas essas coisas, como aqueles 5 pães e 2 peixinhos, forem entregues na sua mão. Esther entregou a sua beleza a serviço do Senhor. E nós estamos falando dessa moça que ganhou um concurso de Miss até hoje. Ela era bela e sabia exatamente nas mãos de quem entregar. José, além de bonito, atlético, porte atlético, inteligentíssimo, né? Mais ou menos um Marcel assim na vida. Vamos falar a verdade. Sabia exatamente para quem confiar essas coisas. Os seus irmãos chegaram e queriam manipulá-lo depois da morte do pai, com medo dele, agora que o pai morreu, se revoltar contra eles. E ele disse, não, vocês não entenderam nada. Vocês intentaram sim o mal contra mim, mas não tinha a ver com o que vocês fizeram. Deus. Era o propósito, o projeto de Deus o tempo todo. Deus me trouxe até aqui, Deus me colocou aqui. E o propósito de Deus era, claro, me usar para a salvação do mundo. Ele entendeu. E nós temos que entender também. E Ana, com gemidos inexprimíveis, ele achou que ela estava bêbada. Mas ela estava passando por um daqueles momentos que não desejo que você já tenha passado, mas espero para a sua experiência com Deus e para o seu crescimento espiritual que você ainda passe. Estava enfrentando um daqueles momentos onde as palavras nem saíam. Ela não sabia nem como se expressar, e ela chorava, e ela derramava diante de Deus o seu coração com absoluta sinceridade e verdade. Confusa, sem entender porquê, desesperada.
Esses momentos falam muito de quem nós somos. Nós somos fracos. Se você nunca chegou num momento como esse, onde tudo falhou e se derramou diante de Deus em lágrimas e as palavras nem saíam, esses momentos revelam que nós somos fracos. Isso acontece quando um filho está com 40 graus de febre e você está ali e se sente impotente, desejando que a febre dele passe para você. Isso acontece quando um homem sai depois de ser dispensado do serviço e não sabe como ele vai falar para sua mulher, que está toda animada querendo fazer uma viagem. Isso acontece nos piores momentos das nossas experiências. Quando você abre o seu coração e confia em alguém, achando que ele é seu amigo e esperando até algum consolo dele, e é traído da maneira mais vil. Isso acontece. Nesse mundo onde nós estamos, isso acontece todos os dias. Isso provavelmente está acontecendo agora, enquanto nós estamos aqui. Maridos que deviam proteger estão enfiando a pancada no rosto das suas mulheres, jogando ela pelo chão. Porque estão bêbados ou não interessa o motivo. Isso acontece. Mas para nós que somos povo de Deus, nós temos que entender pela ótica de Deus a questão do sofrimento. E quando a palavra de Deus diz aqui, que nesses momentos terríveis, o Espírito Santo de Deus, ele acolhe as nossas lágrimas, ele é o único capaz de entender o que se passa nos nossos corações. O seu melhor amigo pode ficar ali do lado, mas entender exatamente o que você está passando, só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, ele é o nosso vigário. Ele é o nosso intercessor, o mediador entre nós e Deus. Ele faz isso na terra. O Senhor Jesus Cristo faz isso nos céus. E é graças a isso que nós, fracos, nos tornamos fortes. Porque somos abraçados por um poder infinitamente maior do que nós podemos imaginar. E somos consolados com uma consolação que jamais poderíamos ter em outro lugar. E somos, dessa maneira, levados por Deus, com a garantia de que se cumprirá a nosso respeito tudo, absolutamente tudo o que Deus planejou para nós em Cristo Jesus. Tudo, absolutamente tudo. E continuando aqui, ele fala, mais para baixo, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A nossa fraqueza consiste em não conhecer a vontade de Deus. E como eu disse, o Senhor Jesus Cristo disse, não sabemos orar. E quando oramos, nós pedimos mal, para esbanjarmos os nossos deleites e prazeres. Oramos, achando que tem a ver conosco, e já falamos sobre isso aqui, a nossa
concepção de que vai dar tudo certo é baseada no quê? Vai acontecer tudo segundo as minhas expectativas, segundo aquilo que eu quero, segundo aquilo que eu acho que tem que ser. Não pode chover no dia do meu casamento, de jeito nenhum. Sol tem que brilhar, os passarinhos têm que cantar, tudo tem que estar sincronizado para o dia do meu casamento. É assim? Não, olha, no dia da minha formatura, ou qualquer outro dia, ou qualquer outra coisa, eu sou o centro e tudo tem que cooperar, e se tudo coopera e sai do jeito que eu sempre sonhei para mim, deu tudo certo. Se não, são queixas e lamúrias que vão durar anos, e assim por diante. E nós já falamos sobre isso. Essa é a tempestade perfeita para frustração. Para frustração. E é assim que muitas pessoas vivem. Cheias de raiz, de amargura, porque a vida não funciona do jeito que ela gostaria, e que droga de vida, e que mundo, e que isso, e que aquilo, porque as coisas não dão certo para mim. Dar tudo certo é ter a vontade de Deus estabelecida. Dar tudo certo é saber que eu estou sendo dirigido, guiado, controlado por um Deus que sabe todas as coisas e conhece o íntimo do meu coração. E sabe para onde guiá-lo, de acordo com a sua vontade. Só teve um homem que soube exatamente o que é dar tudo certo. Esse foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês lembram da sua oração? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque ele sabia que dar tudo certo significa as coisas saírem de acordo com o desígnio eterno de Deus, do Pai, daquilo que o Pai estabeleceu. E essa é a grande questão da nossa vida. Mais para baixo aqui ele nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é esse propósito? Você já pensou, já se perguntou o que Deus quer comigo? Jó, na sua experiência terrível, perguntou isso. O que o Senhor insiste comigo? O que o Senhor vai ganhar comigo, trabalhando na minha vida e me infligindo essas coisas, O que Deus quer de mim? Por que Ele insiste tanto comigo? Por que Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo? Eu não mereço isso. Eu sou um investimento furado desde o começo. Ele sabia que eu jamais teria condições de retribuir algo dessa magnitude. O que Ele espera de mim? Você já rolou no chão diante de Deus, desesperado, falando para o Senhor palavras semelhantes a essas? Paulo já, miserável homem que sou, ele batia: quem me livrará do corpo dessa morte? Nós somos fracos. No entanto, a atuação poderosa do Espírito Santo faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Qual é esse propósito, afinal? Fazer-nos a imagem e semelhança do seu
Filho, Jesus Cristo. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Deus nos fez a sua imagem e semelhança lá no Éden. Nós nos desviamos, nós andamos pelos nossos próprios caminhos. Lá no Éden, quando cobriu Adão e Eva com a pele daquele animal, Deus prefigurou o que Cristo faria por cada um de nós. Ele estabeleceu que um dia ele seria ferido no calcanhar, mas que esmagaria sobre os seus pés a cabeça da serpente. E nessa carta aqui mesmo o apóstolo Paulo diz: e o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Ele fará isso. Ele tem esse propósito em nós. E aqui, nos versículos finais, para concluirmos o nosso tempo aqui, ele diz aqui: porquanto o que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Predestinação. Predestinação existe, então? Predestinação existe ou não existe? Predestinação é uma doutrina bíblica? Sim. Predestinação existe. O que não existe no sentido de doutrinário, real, da palavra, das escrituras, é calvinismo. Calvinismo não existe. Predestinação existe. Predestinação é o que Deus em Cristo estabeleceu para cada ser humano. Tudo que foi criado, tudo que foi trazido à luz, só pôde ser criado, só pôde ser trazido à luz por causa da redenção e da graça que, antes da plenitude dos tempos, antes de qualquer anjo ser criado, antes que houvesse mundo, a redenção, a graça, já existiam na pessoa de Cristo Jesus. E nele, Cristo Jesus, nós fomos predestinados. É uma palavra composta. Pré, de antemão. Antes de nascermos. Antes de qualquer coisa. Destinados. Fala do quê? Destino. Tá? O que a palavra de Deus diz é que, agora ela está falando aqui, olha, dos crentes, daqueles que já foram salvos, né? Por depositarem a sua fé em Cristo. Ela não está falando da humanidade geral, está falando dos crentes que já depositaram sua fé em Cristo e estão confiados nele para a sua salvação e vida eterna. Ela está dizendo a respeito de cada crente: vocês foram predestinados em Cristo Jesus a viver, né? A experimentar essa graça e crescer de glória em glória a imagem de Cristo Jesus. Esse foi o propósito de Deus antes de qualquer coisa. Esse foi o desígnio de Deus para vocês antes de qualquer coisa. Era isso que Deus idealizava, era isso que Deus sonhava, era isso que Deus planejou para o destino de vocês. Para chegar no seu destino, você tem que seguir um caminho. Tá? O Waze, ele vai te conduzir, e quando você chega, você chegou ao seu destino. É isso? O Senhor Jesus Cristo disse o quê? Eu
sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu estava, numa das vezes que eu concluí, né, na leitura que eu faço da Bíblia inteira, todos os anos, uma vez eu cheguei e li a última frase da Bíblia e me veio um pensamento. Nossa, tudo isso que eu li até aqui, toda essa história tão complexa, é só para que Deus possa morar comigo? É só para que ele possa ter um povo e habitar no meio do seu povo? Esse é o seu objetivo. E não tem como, né, pensar nessas coisas e isso não mexer com toda a nossa estrutura. E eu não estou dizendo isso, sabe, naquela esfera, nosso homem é tão maravilhoso que Deus fez tudo para ficar besteira. Besteira. Você é tão maravilhoso que Jesus, né, até morreu por você. Loucura! Não é sobre você, não é sobre mim. É sobre quem Ele é. E o seu poder de cumprir todos os seus desígnios eternos. Ele jamais ficou impotente enquanto o homem saía arrogante do jardim para viver a sua própria vida. Não foi isso que ele estabeleceu, que ele destinou para o homem. Eu fico imaginando o homem sendo expulso do jardim, mas o Pai, Deus, o Pai, lá no seu coração, crendo, sabendo que todas as coisas, um dia, inclusive aquele homem, estariam novamente sujeitas a ele. E por que ele podia ter essa certeza? Porque Cristo vivia. Ele era a redenção de todas as coisas. E na perfeição dele, e não na minha fraqueza, e não na minha loucura, mas na perfeição do Filho bendito, o Pai podia descansar e saber que todos os seus propósitos se cumpririam. Para a honra e glória dele, para a felicidade de todo aquele que nele cresce. Ele sabia que a graça e a misericórdia, encarnadas no seu Filho bendito, triunfariam sobre o pecado e a morte e resolveriam todas as coisas. O destino que Deus estabeleceu para nós em Cristo há de se cumprir. E olha aqui, né, a certeza que podemos ter disso. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É isso que o Senhor Jesus Cristo disse quando na cruz do Calvário ele bradou em alta voz: está consumado. A obra do Senhor é perfeita, está acabada, está consumada. E é por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma possibilidade de sofrermos qualquer prejuízo para a nossa salvação e vida eterna. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, mesmo ainda nesse corpo fraco, são absoluta
e plenamente garantidos diante de Deus. Não porque sabem toda a Bíblia, não porque fazem tudo certo, não porque já é presbítero, ou porque já alcançou isso e aquilo, mas porque está confiado na obra perfeita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala no passado aqui. Ele predestinou, nossa, perdi a sequência. Ele predestinou, ele justificou, tudo no passado, já está feito, já está garantido. É assim que Deus te vê, é assim que Deus me vê. E por um pouco de tempo eu ainda sofro nessas limitações, nessa carne miserável, dividida entre a velha natureza que quer fazer a sua vontade e o novo homem que se refaz à imagem de Cristo e busca a vontade de Deus, tropeçando, caindo, para levantar de novo, toda semana, todos os dias. Mas isso tem um fim. Um dia eu experimentarei a liberdade dos filhos de Deus. Vou poder escolher definitivamente não pecar e glorificar o nome de Deus em santidade, porque serei, finalmente, eu, Mário Machado, essa miséria que vocês estão vendo aqui, serei finalmente participante da natureza, da glória do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele fará isso em mim. Ele operará. E é só por isso que eu posso crer. Porque na loucura, na miséria desse corpo, eu não teria a mínima chance e a menor esperança. Mas um dia eu vou ouvir, não do Waze ou qualquer outro aplicativo, mas do Pai. Você chegou ao seu destino. Porque o caminho que me leva lá é a perfeição da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.